Da Terra Santa chega entre luzes e sombras uma mensagem de esperança no final de 2015, um ano muito difícil, de acordo com as autoridades religiosas. Em Nazaré, a igreja celebrou a festa da Sagrada Família e a abertura da Porta Santa na Basílica da Anunciação. A comunidade católica de Jerusalém recordou com os frades franciscanos o martírio de Santo Estevão, recitando as vésperas no local de seu apedrejamento. A Custódia da Terra Santa divulgou um relatório sobre o número e a proveniência dos peregrinos que em 2015 visitaram os santuários administrados pelos franciscanos. No silêncio da gruta, a preparação do presépio para a Santa Missa da noite de Natal em Belém. Da Terra Santa entre luz e sombras, uma mensagem de esperança no final de 2015, um ano muito difícil, segundo as autoridades religiosas. Um longo tempo em que nossa esperança foi sustentada pela oração e pela urgência de prestar ajuda, diz o custódio da Terra Santa. Recentemente, ocorreram fatos terríveis em todo o mundo, lembra-se o patriarca latino de Jerusalém, que continua: nossos corações estão com os milhões de refugiados espalhados em acampamentos e tendas em meio a um frio intenso e com aqueles que fogem das zonas de conflito. Estas terríveis guerras são alimentadas pelo comércio de armas que envolve numerosas potências internacionais, denuncia Dom Fuad Tual. Por um lado, falam em diálogo, justiça e paz. Por outro, promovem a venda de armas. Para o custódio da Terra Santa, Padre Pier Batista Pizzaballa, o ano foi de violência. Sofremos pelo envolvimento de tantos inocentes, crianças, idosos, mulheres e pobres de muitos países, pela discriminação, perseguição e martírio de tantos irmãos e irmãs, cristãos do Oriente Médio e de todo o mundo. Seriam necessárias várias horas para lembrar todos os fatos tristes ocorridos. No entanto, daqui da Terra Santa parte uma mensagem de esperança. Esperança no menino nascido em Belém, no Verbo encarnado que o mundo não pode conter. Esperança no ano da misericórdia, através do qual todo mundo pode abrir as portas santas para uma nova vida. Esperança nos encontros com o presidente dos territórios palestinos, Mahmoud Abbas, em Belém. Encontro com as diferentes igrejas em Israel para saudações de final de ano, onde o presidente Rivlin recordou os 50 anos da Declaração Nostra Aetate, documento fundamental para o diálogo interreligioso. 50 years of the Nostra Aetate. Esperança na força da amizade e no diálogo ecumênico. Esperamos que 2016 seja um ano menos problemático do que 2015, que possam retornar os peregrinos, que essa terra veja uma maior prosperidade, paz, especialmente entre o povo palestino e o povo de Israel, e que as comunidades cristãs possam viver o próximo Natal com mais alegria do que hoje. Natale com più gioia di oggi. Esperança nos peregrinos que trazem vida, oração e a alegria de visitar os santuários da Terra Santa. Espero que no próximo ano reinará a paz no Oriente Médio, que termine a guerra e que os refugiados possam regressar ao seu país.
Well, our wishes is that we pray God and we are thankful to Him. Nosso desejo é que rezemos a Deus, a quem somos gratos porque nos está dando a força, coragem e, naturalmente, a iluminação para continuar a nossa missão nesta terra e, desse modo, anunciar a todos que não estamos sem esperança, que Cristo é a nossa esperança viva e interior. That we are not hopeless, that Christ is our living and eternal hope. Em Nazaré, cidade onde Jesus passou boa parte de sua vida com José e Maria, a celebração da Sagrada Família reuniu peregrinos e cristãos locais na Basílica da Anunciação. O lugar santo guarda a memória da encarnação do Verbo de Deus. Estar aqui hoje é um grande presente. Estar aqui na festa da Sagrada Família em Nazaré, onde teve início toda a nossa história de salvação e de fé para todo o mundo. A festividade contou com a presença de autoridades da Igreja e da comunidade franciscana. A missa foi presidida pelo Patriarca Latino de Jerusalém, Dom Fuad Tual, que durante a celebração abriu uma porta santa na Basílica. Temos muita necessidade de passar pela misericórdia do Senhor. Primeiramente, para nos tornarmos, antes de tudo, disponíveis à sua misericórdia, que não nos falta, mas devemos estar dispostos a acolhê-la. E segundo, para ser misericordiosos com os nossos amigos, nossos próximos, com todos, muçulmanos, hebreus e com aqueles que também não nos querem bem. Queremos usar de misericórdia. A abertura da Porta Santa na Basílica da Anunciação repete um gesto de misericórdia de Deus neste lugar. Também aqui, há mais de 2000 anos, Deus encontrou no ventre da Virgem Maria a porta para que entrasse no mundo o Salvador da humanidade. A salvação, a misericórdia iniciam aqui em Nazaré. Aqui é o início de tudo. Por isso foi um momento muito importante para nós de Nazaré, para a fraternidade franciscana que custodia este santuário, para a Igreja Universal, porque tudo iniciou aqui. O Santo Padre disse isso, que Maria é a porta. E, de fato, o sim de Maria foi a porta da salvação e da misericórdia. Ao falar deste tema tão necessário para o Oriente Médio, o pastor da Igreja na Terra Santa recordou aqueles que devem ser o alvo desta compaixão. Creio que no Ano Santo, na Terra Santa e de modo especial em Nazaré, a nossa Igreja deve ser modelo de misericórdia para tantos sofredores, refugiados, sem teto, prisioneiros. Temos experimentado esta misericórdia do Senhor que nos toca e devemos dar e comunicar esta misericórdia a todos. Comunicare questa misericordia a tutti altri. Sob o olhar terno e misericordioso da família de Nazaré, os fiéis se refugiaram, buscando aí a esperança para que venha um novo tempo, um tempo de graça. Foi uma excelente celebração e nós rezamos para que todas as pessoas tenham uma boa família e também pedindo a paz para todo mundo. Who stood up for Stephen when he was condemned to die? Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Senhor, não lhes impute este pecado. Com essas palavras, 2000 anos atrás, Santo Estevão deu a sua vida a Cristo, tornando-se o primeiro mártir da história da Igreja. Ainda hoje, no dia 26 de dezembro, se celebra a recorrência do sacrifício desse homem, um dos primeiros 7 diáconos, cujo nome em grego significa coroado, e a quem foram dedicadas igrejas, basílicas e capelas em todo o mundo. Em Jerusalém, na gruta do Mosteiro Ortodoxo, diante do Getsemane e do túmulo da Virgem no Vale do Cédron, foram recitadas as vésperas sob a guia dos frades franciscanos. Celebramos as vésperas nesse lugar onde Santo Estevão foi apedrejado 2000 anos atrás.
Esta manhã celebramos a Eucaristia Nicole Biblique, onde foi enterrado por um pouco de tempo o corpo de Santo Estevão. Mas o lugar pertinente à festa que celebramos é próprio aqui. E o fato de poder celebrar em um lugar que pertence à Igreja Greco-Ortodoxa é também um sinal de amizade que os franciscanos foram capazes de ter com esses nossos confrades nestes séculos. E todos os anos nós vimos aqui para celebrar solenemente as vésperas. Celebrare solennemente il vespro. A morte do santo desencadeou uma forte onda de perseguição contra os cristãos na cidade de Jerusalém, bem como uma intensa dispersão dos fiéis assustados. No entanto, como recordou o Papa Francisco durante o Ângelus de 26 de dezembro, ontem como hoje, aparecem as sombras da rejeição da vida, mas ainda brilha mais forte a luz do amor que vence o ódio e inaugura um mundo novo. Celebramos o martírio de Santo Estevão, o primeiro mártir dos Atos dos Apóstolos. Foi definitivamente um desastre para a comunidade primitiva, mas no final, a morte de Santo Estevão fez com que a comunidade cristã saísse dos muros de Jerusalém e pudesse ir a Samaria, até os confins da terra. A igreja foi ao cenáculo, pôde expandir-se. Foi um bem para a igreja. A festa de Santo Estevão hoje é mais atual do que nunca. Há muitas pessoas no mundo que sacrificam suas vidas pelo amor de Cristo e que, como recorda ainda o Papa Francisco, se comportam como testemunhas, como ele, rezando, amando, doando, mas sobretudo perdoando. E a celebração em memória do primeiro mártir sugere um caminho mais forte do que as contradições e a dor. Ainda hoje temos muitos mártires, seja em países vizinhos ao nosso Oriente Médio, mas também em muitos países do mundo. E, portanto, através do martírio, ainda hoje outros, como Santo Estevão, dão a sua vida. Mas uma vida dada a Cristo nunca se perde. Sobretudo, deve ser um sinal para os outros cristãos. Hoje, não há mais mundos a serem evangelizados porque a terra é conhecida. Não há mais áreas desconhecidas, mas ainda há muitas culturas e lugares a evangelizar. E nós conseguiremos evangelizá-los através do nosso testemunho de fé. La nostra testimonianza di fede. No ano de 2015, mais de 275 mil católicos, vindos de 96 países, tocaram nos lugares mais sagrados para o cristianismo nos santuários da Terra Santa. Os grupos foram mais de 8.254. Os números, divulgados em um relatório da Custódia Franciscana, consideraram, no entanto, apenas os peregrinos que fizeram reservas online de serviços nos santuários. Isto significa que o número real foi ainda maior. Nós trabalhamos com mais de 200 agências que pertencem a hebreus, muçulmanos e cristãos. Essas agências, quando entram em contato conosco, já sabem que os grupos precisam de diversos momentos celebrativos nos santuários. Uma hora para oração ou uma hora para a Santa Missa nos diversos santuários que são administrados pelos frades menores, os franciscanos. Os santuários mais visitados por peregrinos que buscam as celebrações são o Santo Sepulcro, Getsêmani e Belém, incluindo a Basílica da Natividade, Gruta do Leite e Campo dos Pastores. Cristãos vindos da América do Norte e Europa, que no passado eram quase a totalidade dos números, hoje em dia não passam da metade dos peregrinos. Por outro lado, Ásia e América Latina são cada vez mais presentes e o número de chineses aumentou 100%. O relatório observou ainda que o número de grupos começou a sofrer uma redução significativa a partir da guerra em 2014. Depois da guerra de Gaza, os grupos realmente diminuíram, os números estão realmente baixos. Mas existe um fenômeno novo que é o aumento de peregrinações vindas de países que antes não estavam na lista dos principais. Nos últimos meses, as notícias sobre os conflitos entre árabes e israelenses também afastaram peregrinos receosos da violência. No entanto, o diretor do Christian Information Center esclarece que o percurso de peregrinação não foi afetado por estas situações isoladas e que os santuários são seguros. Os peregrinos são acompanhados em todas as partes por pessoas que sabem onde os levar, que os guiarão, e não vão levá-los em um lugar onde eles possam encontrar dificuldades.
A custódia franciscana iniciou projetos que visam acolher melhor os peregrinos e proporcionar a eles uma experiência de fé nos lugares santos. Um deles será o museu que vai contar a história cristã em Jerusalém e na Terra Santa. C'è il Museo di Israele, c'è il Museo della... Existe o Museu de Israel, o Museu da Cultura Islâmica, mas não existe o Museu dos Cristãos. É importante falar disso, mas de maneira científica, profissional, e o Museu da Terra Santa responde a essa necessidade. Os franciscanos são instrumentais dessa necessidade. Eu espero que esse projeto, que está só no início e que é muito grandioso, possa continuar. Solo gli inizi, che è molto ambizioso, possa continuare. A presença dos peregrinos na Terra Santa é importante tanto para manter viva a espiritualidade dos lugares sagrados, quanto para animar os cristãos locais, que são a minoria aqui. Vendo os outros que vêm, que têm a coragem de dizer com a sua presença, estamos aqui, queremos testemunhar a nossa fé, vocês devem permanecer aqui porque são importantes para nós, isto é importante. Por outro lado, se não tivermos peregrinos e não tivermos cristãos locais, nossos santuários serão como museus, uma obra de arte um pouco abandonada. Terra Santa News é uma produção do Christian Media Center em Jerusalém, Terra Santa. Para mais informações sobre Terra Santa News e o Christian Media Center, por favor, confira nosso site abaixo na tela. Você também poderá fazer assinatura do nosso boletim de notícias, assistir às nossas matérias visuais ao vivo da Terra Santa, bem como visitar nosso Facebook e nossas páginas no YouTube e nos acompanhar no Twitter. Venha visitar o site do Terra Santa News.